Vem o Madsen louvar. Toda o Madsen. E você que está sentindo a presença de Deus, não se segura no teu banco aí, porque cada movimento aqui, irmão, é Deus cortando o laço nessa noite. Urabacala mandarácia, alamandarácia. Tem gente que já entendeu o mistério. O guerreiro entrou aqui quebrando o arco, cortando a lança. Urabacala, toda a corrente do mal foi quebrada nessa noite. Cadê você para guerrear? Ao Madsen, cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Cai em Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. Eu mandarei o Consolador, e quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram para casa, mais 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se o som, e dos quatro cantos o vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se o som, e dos quatro cantos o vento soprou. Eu vou ter que declarar, oh glória, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, é acende a chama, sopra teu vento.
pega contra tua família e tua casa. Projeto do inferno estão Em nome de Jesus. Laço de morte, cai por terra agora. Toda enfermidade, cai por terra agora. Toda maldição foi quebrada lá na cruz. Receba o teu milagre agora em nome de Jesus. Seja curado, seja renovado. Todo enterro onde está sendo cancelado. Obra feita contra tua família e tua casa. Projetos do inferno estão sendo hoje quebrados. Laços de morte, cai por terra agora. Em nome de Jesus. Cai por terra agora. Em nome de Jesus. Foi quebrada lá na cruz. Receba o teu milagre agora em nome de Jesus. Milagres, viver milagres, cantar em milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz, só Deus faz milagres, Ele está no nosso meio. O Senhor dos exércitos está no nosso meio. O Deus que não perde uma batalha está no nosso meio. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém, meus irmãos? Você que está em pé, por gentileza, livro do profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo 53. Uragamash. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Quem encontrou pode dizer amém. Diz assim a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Pode se sentar nessa noite glorificando a Deus.
E enquanto você se assenta, eu quero louvar ao Senhor por essa tão rica oportunidade de podermos estar na casa do Senhor, servindo aos irmãos, fazendo uso da sua poderosa palavra. Quero glorificar a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede, louvar a Deus pelo pastor desta amada igreja, nosso pastor presidente, pastor Reginaldo, pastor André, o pastor Marcos que está aqui, Deus abençoe o pastor Marcos, a toda a liderança da UMADSEM. Quero louvar a Deus pela pessoa do nosso irmão William, que nos fez o convite, a todos os nossos irmãos que estão aqui nessa noite, a UMADSEM, que nós temos uma aliança muito forte, né? Valadares e UMADSEM, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e também a Mocidade Voz do Calvário. Que Deus continue vos abençoando e vos recompensando. Trago um abraço do meu pastor Josemar Correia, aos irmãos, a esta amada igreja, e que o nome do Senhor seja glorificado na vida dos irmãos. Queridos, eu prometo não demorar muito, até porque eu estou com a minha voz um pouco ruim, devido à gripe, mas eu quero ser útil naquilo que o Senhor me confiou a fazer nesta noite. Vira para essa pessoa que está do seu lado, diga para ela: você é especial para Deus. Quem sabe essa pessoa entrou aqui hoje com uma palavra contrária, mas a partir desse momento, essa palavra contrária está caindo por terra, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Você pode dizer um glória a Deus? Aleluia. Livro do profeta Isaías. Essa foi a mensagem que o Senhor Jesus assentou ao meu coração. Uma mensagem que tem nos renovado, tem nos dado força para continuarmos em um mundo de crises. E eu quero te convidar nessa noite a ter o meu sentimento que arde em meu coração por aquilo que Cristo assim o depositou nele. O livro do profeta Isaías traz o seu nome, pois significa o Senhor é a salvação. E esse também é o tema central do livro do profeta Isaías. Por mais que Isaías fosse um profeta de Deus, apresentar o Messias como uma esperança, e realmente é a esperança que o mundo necessita, foi a função deste profeta. No capítulo 1 do seu livro, você vai ver falar sobre a sua família, o seu pai Amós, o seu primo, o rei Uzias, os reis que assim o sucederam, pois no decorrer do seu ministério, Jotão, Acais, Ezequias assumiram o trono, mas o profeta continuou a profetizar. E eu acho interessante quando ele começa a falar sobre o seu pai, porque o ministério, ele começa dentro de casa. Então o livro do profeta Isaías nasce mencionando o nome do seu pai. O profeta formado em casa, digamos assim. E ele começa a discorrer. E alguns comentaristas dizem que Isaías é o rei entre os famosos mensageiros de Israel, pois a sua palavra, as suas profecias continham grandes riquezas. E os escritos que levam o seu nome estão entre os mais profundos de toda a literatura bíblica. Isaías não lutou sozinho, era contemporâneo de Amós e Oséias, que profetizavam no Reino Norte. Isaías profetizou para Judá e para Jerusalém, em um período de grande calamidade. Talvez, se colocarmos em comparação o período do profeta Isaías e o período que Elias profetizava, Isaías sai na frente, porque o cenário é avassalador. O pecado do povo havia subido até o Senhor,
E Deus estava prestes a exercer o seu juízo. Deus estava prestes a exercer o seu juízo. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta, no versículo de número 3, o profeta Isaías, do capítulo 1, vai dizer que o boi conhece o seu possuidor, o jumento o seu dono, mas Israel não tem conhecimento de mim, o meu povo não me entende. E dura coisa é você falar para alguém que não quer entender. Dura coisa é você falar para alguém que fecha os ouvidos para não entender. Mesmo assim, o nosso Deus oferece um convite à graça. Capítulo 1, versículo 18, o próprio profeta está dizendo: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes em mim ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e forem rebelde, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Se tem alguém interessado em sempre refazer o erro, é o próprio Deus. Se tem alguém interessado em consertar, é o próprio Deus. Se tem alguém querendo refazer a aliança diariamente, é o próprio Deus. Isaías sabia que o período em que ele estava era um período difícil. Isaías sabia que o período em que ele estava era um período complicado. E ele profetizou sim aos maiores líderes que havia em Israel, explicando que o julgamento do Senhor estava à porta. O julgamento do Senhor estava à porta. E a rebelião contra Deus teria assim um custo. Toda ação possui uma reação. E o céu está contemplando tudo isso. O profeta vai falar sobre a idolatria. O profeta vai falar também sobre a corrupção. Ou seja, sempre quem tem mais judiava de quem tinha menos. Essa opressão, Deus não estava se agradando. Em todo cenário de crise, quer seja ela social, quer seja ela pessoal, em todo cenário de crise, mostra-nos um profeta. Diga para esse irmão que está ao seu lado, a crise, diga para ele, a crise mostra o profeta que existe dentro de você. Eu ouvi uma aleluia baixinha aqui, desse lado aqui, foi aqui. Toda crise mostra um profeta que existe dentro de você. Quer seja ela social, ou quer seja ela pessoal. Capítulo 6, e eu te provo isso. Capítulo 6 do profeta Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias. Uzias era da linhagem, era parente, primo do profeta Isaías. Uma crise pessoal. Quando Elias aparece na história, existe sim uma crise social. Deus o chama, o vocaciona para bater de frente contra as autoridades que estavam governando aquele lugar. Você conhece muito bem essa história. Mas quando falamos de Isaías, nós estamos falando de uma crise pessoal. Ele acaba de perder alguém da sua casa. E aí eu faço uma pergunta a você: quem é que gosta de perder alguém? Ninguém gosta de perder ninguém. Mas a morte é uma verdade que nós, às vezes, não queremos recebê-la. Mas no capítulo de número 6, o profeta escreve que no ano da morte do rei Uzias, no ano da minha crise, no ano do meu luto, no ano que eu perdi alguém, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono.
Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que as crises que nós enfrentamos não podem influenciar na nossa conexão com o céu. As crises que eu e você enfrentamos não podem afetar. Vai tentar, Cristian? Vai lutar contra? Vai ser difícil dar um glória? Vai, mas a crise não pode influenciar a minha conexão com Deus. O que eu vivo, o que acontece, não pode influenciar na minha comunhão com o céu. Pode estar dando tudo errado, mas eu creio que o meu Redentor vive e em breve se levantará ao nosso favor. E difícil é lidar com percas, difícil é lidar com luto, até porque a autoridade do seu primo o respaldava. Mas quando alguém perde, eu não sei qual é o seu Uzias, eu não sei o que você está perdendo, eu não sei qual é o teu Uzias, mas eu quero te dizer que no meio de uma crise, Deus quer revelar algo que existe no teu interior. Oh, meu irmão, se eu fosse você, eu levantava a mão e começava a adorar ao Senhor, porque no meio da crise, no meio do problema, no meio da tristeza, no meio da angústia, no meio de um monte de incerteza, Deus está contando contigo para essa obra. Seu ministério não foi pequeno, seu ministério durou a sua vida inteira, desde a sua juventude até a sua velhice. Isaías manteve-se ocupado em pregar a palavra às nações, quer queira ou quer não queira ouvir. Nem mesmo Elias enfrentou um processo tão difícil como esse. Duro é você conviver com alguém que te ignora. Duro é você pregar para alguém que te ignora. Duro é você conversar com alguém que você está conversando com ela, ela está contando, pensando em outra coisa, fazendo aquilo como se fosse um desdém. Mas existe uma chamada que você precisa exercer. E no capítulo 6, quando Isaías tem a visão, inicia-se a formação de um profeta, porque a crise o revelou o que existia dentro dele. E todo profeta nasce com uma visão espiritual, quer seja ela dada em profecia ou a si próprio. Mas todo início de ministério começa com uma confissão humilde daquilo que você é de fato. Porque o profeta que profetizava os ai de ti, ai de ti. No capítulo de número 6, o profeta está dizendo: ai de mim, porque os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Ai de mim, porque eu habito num povo de impuros lábios. Ai de mim, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A partir do momento da confissão, um serafim com uma tenaz pegou uma brasa retirada do altar e tocou nos lábios do profeta Isaías e disse: a tua iniquidade foi retirada e o teu pecado perdoado. Não existe como, não há como iniciarmos algo sem uma confissão de humildade. E a confissão de humildade nos leva a uma limpeza espiritual. O perdão do pecado. Isaías é um símbolo, isso que está acontecendo é um símbolo do que Deus precisava fazer com a nação. Mas antes de fazer com a nação, Deus precisava tratar com o profeta.
E depois que isso acontece, ouve-se uma voz no céu, bradando e dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Com tantas qualidades que existiam no céu, com tantas coisas perfeitas que existiam no céu, foi o profeta quem se manifestou e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. É bem verdade que tem coisas que é para você fazer. É bem verdade que tem coisas que o céu fará por você. É bem verdade que Deus fará algumas coisas por você. Mas o que é para você fazer, William, você tem que fazer. O que é para você fazer, Israel, você precisa fazer. O que foi determinado para você fazer, outra pessoa não o fará. Você está selado, você está marcado, você foi separado. Não, eu estou falando isso para alguém aqui que tem chamada. Eu estou falando isso para alguém que foi convicto, foi chamado, tem convicção na sua chamada. Você foi separado, você foi ungido, você foi deixado muitas das vezes de lado, mas é o céu tratando contigo por causa da chamada que existe dentro de você. A quem enviarei e quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui. Com as minhas limitações, mas eu estou aqui. Eu sei que lá fora está difícil, Senhor, mas eis-me aqui. Eu sei que eu vou pregar para uma nação que não vai querer ouvir, mas eis-me aqui. Eu sei que eu vou pregar para alguém que não vai querer ouvir a verdade, mas eis-me aqui. Não importa, a verdade precisa ser pregada. Doa a quem doer. O mundo precisa do antídoto, e o antídoto é a palavra do Senhor Jesus. Porque esse vírus mortal chamado pecado, que diariamente mata as pessoas e leva à perdição, apodrece o mundo de uma forma tão rápida, e o mundo está em avançado estado de decomposição, mas a igreja, o povo de Deus, foi chamado como sal da terra e como luz do mundo. Então não tenha medo, meu irmão, se o mundo vier te afrontar, você carrega a verdade, você sabe o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então está na hora da igreja se manifestar com a verdade em seus lábios. Eu sei que eles não vão me ouvir, Senhor, mas eu vou pregar. Na minha casa o meu pai não vai me ouvir, Senhor, mas eu vou pregar. Na minha escola eu serei taxado disso, daquilo outro, mas eu vou pregar. Na faculdade alguém vai me achar quadrado, passado, mas eu vou pregar. Por onde eu passar, a verdade vai caminhar comigo. Por onde eu andar, a verdade caminhará comigo. Queiram ouvir ou não queiram ouvir, a verdade estará nos meus lábios. Porque a limpeza aconteceu, porque a confissão aconteceu, porque o sangue foi derramado sobre a minha vida. E eu sou grato a Ele pela graça derramada sobre mim. Eu pregarei. Eu pregarei. E para continuar pregando, existe algo que o profeta precisa fazer. Um compromisso irrevogável. Um compromisso irrevogável.
Missão dada é missão cumprida. Um compromisso irrevogável. Um compromisso irrevogável. Pegue na mão desse crente que está do seu lado e diga para ele assim: hoje, não, diga com voz de profeta: hoje, o céu quer fazer um compromisso contigo irrevogável. Mas e se eu quiser voltar atrás, não tem como mais. Mas e se eu quiser parar no caminho, não tem como mais. Mas e se eu quiser retroceder, não há como mais. Mas e se eu quiser largar tudo, abandonar tudo, não há como mais, porque o compromisso foi feito, o compromisso foi feito, o compromisso foi feito. Tendo tudo, o compromisso permanecerá de pé. Tendo nada, o compromisso permanecerá de pé. Faltando tudo, o compromisso permanecerá de pé. Está difícil, cristão, mas o compromisso precisa permanecer de pé. Mas o ministério está difícil, o compromisso precisa permanecer de pé. Ai, tem gente que está me excluindo, me deixando para trás, de lado. O compromisso precisa permanecer de pé. Tem alguém que entende essa palavra? Levante a mão e glorifique. Mas e o custo? É alto demais. O compromisso precisa permanecer em pé. O profeta começa a profetizar. E como eu já disse, duro é falar para alguém que não quer ouvir. Duro é você pregar a alguém que não quer ouvir. E no capítulo 53 faz parte do capítulo de esperança. E ele começa perguntando: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito àquilo que nós falávamos? Quem entendeu? Quem acreditou naquilo que nós ouvimos e vimos? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Esse braço aqui refere-se ao braço de Deus em algumas questões da humanidade. Até porque o juízo estava próximo e a nação precisava ser alertada. Mas no versículo 2 em diante ele começa a falar sobre o sofrimento do Messias. Porque ele foi subindo como renovo perante ele. Esse subindo retrata o crescimento. Como uma raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhávamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Mas as suas palavras são belas. E não apenas as suas palavras foram belas. A decisão dele, pela minha vida e pela tua vida, jamais conseguiremos pagar tal preço. Era desprezado, o mais rejeitado em todos os homens, homens de dores, sabe o que é padecer. E como um de que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Mas mesmo assim, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si.
E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E eu abro um parênteses aqui para falar agora. Quantas vezes nós o rejeitamos? Quantas vezes nós o falhamos? Quantas vezes nós o desobedecemos? Quantas vezes nós não cumprimos aquilo que falamos? Se for colocar em uma balança hoje, o que está pesando mais? O Lohan falou que esse pode ser o último culto em que nós estamos participando. Pode ser realmente. Esse culto pode não acabar. Mas e se colocarmos numa balança hoje, como estamos? Ouvimos, por obediência, cumprimos, ou cumprimos para manter um protocolo? Vivemos na verdade, caminhamos na verdade, ou caminhamos porque é legal? Me sinto bem. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aquilo que te machucava, te machucou até a cruz. Depois da cruz, não te machuca mais. Se você tem algum sentimento no teu coração, raiz de amargura, é porque ainda você não conheceu a cruz. A cruz nos deixa sensível. A cruz nos deixa humilde. A cruz nos faz ser servos. E deixa eu falar, irmão, tem gente que não gosta de ser servo. Tem gente que acha que é a última bolacha do pacotinho. O último gole de Coca-Cola no deserto. É porque você não conhece a cruz ainda. É porque você não conhece o sentimento que tem na cruz do Calvário. Eu não merecia, Lohan. Mas um dia ele foi na beira de um rancho. Ouviu a oração de um drogado. Que dizia assim: eu não aguento mais, Senhor. Faz alguma coisa e me tira daqui, Fábio. Mas a graça dele me alcançou e daí? Eu traí meus pais. Eu entristeci minha família. Joguei o nome da minha família na lama. Nascido e criado num lar evangélico. Eu não merecia. Mas ele disse: eu aposto em você.
Há 10 anos atrás, eu tive uma convicção tão grande, eu já vou encerrar. Porque desde o ventre da minha mãe eu fui separado para uma obra específica, de palavra e louvor. Certo, correto, Deus falou isso, gravou no meu coração no ventre da minha mãe. E chega um momento, irmão, da nossa história, que eu, casado, meu filho mais velho tinha 2 anos de idade, porque eu casei muito jovem. Para você que está pensando, fazendo cálculo agora, eu casei, eu tinha 17 para 18 anos, pastor. Minha esposa tinha 15 anos de idade. Minha sogra não queria me ver pintado de ouro, Manuel. Porque até então eu era bandido. Mas chega uma hora que a chamada arde. Arde ou não arde, irmão? Você se sente o super-herói. Você vai, agora eu vou salvar todo mundo. Não é verdade? Eu trabalhava fichado. E aquele sentimento tomou tão forte o meu coração. Eu acho que me lembra dessa época. Tomou tão forte o meu coração que eu decidi abandonar tudo e viver da obra. Pregava, irmão, pregava. Tinha uma agenda? Tinha agenda até. E abandonei tudo e vivi da obra. 1 ano e meio, William, vivendo da obra. Mas a conta chega. Eu fiquei 1 mês pregando em Joinville. Manhã, tarde e noite. Na minha concepção, eu estava fazendo aquilo que era certo. Fui chamado para isso. Fui gerado para isso. Eu preciso estar nessa direção. Esse é o tempo. Na minha cabeça. Esse é o meu tempo. É agora. Ninguém me segura. Eu voltei de Joinville. Não tinha luz em casa. Não tinha água em casa. Minha mulher olhou para mim e falou: e agora? Eu olhei para ela e falei: Deus vai fazer alguma coisa. Mas foi você que tomou esse caminho. Deus vai fazer alguma coisa. Ela tinha um trabalho que ela ganhava R$30 por dia, numa lanchonete de salgado ali na Ilha dos Valadares. Era aquilo que mantinha a gente. E quando ela fazia bombom e eu saía para pregar, nós vendíamos o bombom e era aquilo que sustentava a gente. Eu nunca pedi oferta para pregar, nunca fiz nada disso. Eu pesava 70 quilos. Vinha de bicicleta, Valadares, pregar no Remitos, quinta-feira à tarde, na tarde da bênção. Louvo a Deus pela irmã Márcia, que me ajudou bastante nesse tempo. Saía naquele sol à tarde para pregar na Remitos. Mas naquele dia em diante a consciência pesou. Eu entrei no meu quarto, dobrei o joelho e disse: Deus, eu não aguento mais. Se é isso que o Senhor tem para mim, eu não quero viver desse jeito. Não conte comigo. Aí o Espírito falou comigo. Êxodo capítulo de número 2. Quando Moisés acorda o dia e diz: você é o super-herói, você é o libertador. Vai lá resgatar o povo, rapaz. A promessa está sobre a tua vida. Vai lá e resgata o povo. O que Moisés fez? Acordou, foi lá, viu 2 hebreus discutindo, chegou com a mensagem de paz, até porque ele é o libertador. Varões, por que razoais entre si? Vocês não são irmãos? Um hebreu olhou para ele e falou assim: quem você é? Quem te constituiu alguma coisa sobre nós? Moisés foi ou não foi o libertador? Foi. Mas não era o tempo.
Não era a hora. Ele vai para casa, no outro dia ele volta. Ele vê um soldado egípcio batendo no hebreu. O que ele faz? Ele vai lá, briga, mata o soldado, enterra no deserto. Porque ele achava que aquele era o tempo dele. Mas não. E o Espírito ministrando no meu coração, dizendo: filho, não é o teu tempo. Até que de repente uma mulher chega na porta da minha casa com a minha esposa. E ela começou a contar: olha, filho, eu não te conheço. E realmente eu nunca vi aquela mulher na minha vida. Mas eu estava descendo para Curitiba de Santa Catarina, porque eu precisava fazer uma cirurgia na minha amígdala. Mas o Espírito Santo de Deus disse no meu coração: você não vai fazer cirurgia hoje. Vai pegar um ônibus e vai descer para Paranaguá. Ela questionou com o Senhor, dizendo assim: Senhor, mas para Paranaguá eu não conheço. O Espírito Santo disse para ela: vai, porque eu estou te ordenando. Ela comprou uma passagem, um bilhete, embarcou no primeiro ônibus para Paranaguá. Chegou ali na rodoviária, ela disse: Espírito Santo, e agora o que eu preciso fazer? E o Espírito Santo disse para ela: atravessa essa ponte, vai por aqui, por ali. Quem conhece a Ilha dos Valadares sabe que aquilo ali é difícil andar para quem não tem conhecimento nenhum de área. Se você entrou num beco, você se perde. E Deus foi guiando ela até chegar na lanchonete da minha esposa, que ela trabalhava. O Espírito Santo disse para ela assim: você vai pedir um salgado para essa moça, e vai conversar com ela. E ela pediu um salgado, e conversa vai, e conversa vem. Ela falou: eu preciso ir na tua casa, porque Deus está mandando eu orar pelo teu esposo. Naquela hora minha esposa começou a chorar. Ela disse: vamos lá em casa. Ela contando tudo isso para mim, sentado no sofá, eu não aguentei em lágrimas. E ela disse assim para mim: filho meu, tu és o Moisés. Acha que este é o teu tempo, mas não é o teu tempo. No tempo certo eu vou te levantar. Você tem uma chamada, você tem uma vocação. E começou a falar coisas que só eu e Deus sabíamos. Ela olhou para mim e disse: eu vou abrir uma porta para você, de emprego, porque você vai precisar, e o meu nome será glorificado. Ela levantou, irmão, não me deu tchau, virou as costas, saiu pelo portão. Eu corri para saudar ela e não achei mais essa mulher. Não sei quem é, mas uma semana depois, William, a RS estava me ligando. Não é no nosso tempo. E eu não sei porque o Espírito Santo me levou a contar isso a alguém agora. Mas não é no nosso tempo. Quem tem conhecimento de chamada sabe que existe um processo. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus te colocou nessa geração para uma obra específica. Deus te colocou no meio desta multidão com uma obra específica. E eu quero que você se coloque de pé agora. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, com a permissão. Você que entende que há um chamado sobre a sua vida.
alto você está aí? Ré. Maior do que tudo é o nosso destino. Maior do que a vocação é o nosso destino. Maior do que a fama, do que a glória é o nosso destino. Além do rio azul, as suas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais. Além do rio, vamos cantar. Além do rio, as suas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza, tristeza e dor. Nunca mais eu verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Eu verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite, não haverá. Eu verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite. Amas, Uricamácia. Eu verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo. As nações andarão em e as portas jamais se fechará. E a cidade, isso daqui é para quem é salvo, irmão. Isso daqui é para quem tem saudade. De jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. E morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte e choro, morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite, não
Eu vejo os olhos de Jesus e tocarei seu corpo. Abraça essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: nós chegaremos lá, custe o que custar. Comprometimento é o que o Senhor pede nessa noite. Comprometimento é o que o Senhor pede nessa noite. Eu sinto uma graça do céu aqui nessa noite. Eu sinto uma graça de Deus aqui pegando na mão de crente hoje, levantando. Eu sinto Deus fazendo coisa nova no nosso meio. Eu sinto Deus fazendo. Glória, glória. Oh, glória, glória. Ele é macite camanda galácia. Ore por essa pessoa que está do seu lado nessa hora. Profetize sobre a vida dela. Profetize sobre a vida dela. Profetize sobre a vida dela. Urai se kemenivasia. Uremashura makandarabacheia. Deus não te abandonou. Deus não te esqueceu. O ministério é árduo, o ministério é difícil, mas Deus te chamou, Deus te renomeou, Deus te deu uma nova veste, Deus trocou as suas vestes, Ele te escolheu e Ele te renova nessa noite. Ó querido Espírito Santo, nós oramos agora, Senhor, nesse momento, Pai, por essa multidão aqui, Senhor, que acredita, Senhor, na promessa, Senhor, na vocação. Eu não conheço a realidade de cada filho teu, Senhor, mas nós entendemos, ó Pai, que o Senhor nos reuniu aqui nessa noite para tratar do nosso coração. Algumas perguntas, quem sabe, Senhor, ficaram hoje, Senhor, respondidas. E nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, não dispensa ninguém de mãos vazias. Ó Pai, nós abençoamos, ó Pai, desde o menor até o mais idoso nessa noite. Que a bênção do Senhor, ó Pai, permaneça sobre esta juventude, sobre esses jovens, sobre esses obreiros, sobre esta igreja. E que o nome do Senhor seja glorificado. Ó Pai, eu sei que o diabo uma vez mais teve os seus projetos frustrados, teve os seus planos frustrados, porque a tua graça invadiu este lugar. O Senhor, ó Pai, está pegando na mão de crente nessa noite, e o Espírito que estava desanimando ele está caindo por terra. Agora, dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado